A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus que transformou minha treva em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, regozijo desde que o aceitei. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi uma live do pastor Flávio Amaral e resolvi fazer essa live. Senti no meu coração de fazer essa live, falando um pouco, antes da minha convenção, e como foi que Jesus ele me mostrou que verdadeiramente Ele estava comigo, que verdadeiramente é possível a libertação, que verdadeiramente é possível o encontro de Deus. Teve algumas palavras do pastor Flávio nessa live, depois eu apresento aos irmãos, que eu concordo porque eu passei semelhantemente quase tudo isso que o pastor Flávio estava comentando. E ali, irmãos, mais uma vez eu vou falar, eu não acreditava na libertação. Eu não acreditava que Deus poderia transformar a vida, que Deus poderia mudar a história, que Deus poderia tirar um homem sexual da prisão espiritual, porque eu era uma pessoa afastada do evangelho, fui criado com a minha avó na igreja, fui curado por Deus, por uma enfermidade e vários encontros que Deus teve na minha vida. E por último, eu comecei a dar ouvido aos meus desejos, às minhas vontades. Eu era um menino que eu vivia de monte, eu vivia de igreja, eu vivia de obra, mas eu não tinha alicerce na palavra. Eu comia de tudo, vivia de profetada, de profecia, na igreja de um, ponto de pregação de outro, aonde tinha um culto, eu estava lá, vigílias, quantas vigílias eu não perdia, muitas vezes, muitos montes eu ia, só que na verdade eu não tinha alicerce na palavra. E ali o inimigo, ele preparou as armadilhas e me laçou. E por uma vez, tudo isso eu fazia, só que eu não tinha alicerce na palavra e não negava o meu pecado. Eu vivia e pecava. Eu fazia obra e pecava. Eu andava na presença e pecava. Eu sentia o Espírito Santo em mim, mas pecava. Então ali chegou um tempo que eu mesmo congreguei em uma congregação de um pastor, saudoso pastor que hoje dorme no Senhor, pastor Mazureiki. E ali eu, conversando com Deus,
Ele me chamou, ele me convidou, a dirigente das crianças, teve um sonho comigo, tomando conta de um conjunto pela primeira vez de criança. Só que o temor a Deus ainda existia dentro do meu coração. E ali, amados, eu cheguei para ela e disse que eu não tinha condição de tomar conta daquele conjunto, porque eu vivia cocheando em 2 caminhos. Eu vivia em pecado. E muita gente diz que Deus, Ele nos aceita como nós somos. A Bíblia diz, e é verdade. Só que nós não podemos permanecer da mesma forma. Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado praticado, ele afasta o homem de Deus. E o inimigo conseguiu arrancar toda a fé, toda a convicção que eu tinha em Deus. E ali eu conversei com o pastor, fiz uma oração muito forte a Deus e me afastei. Foi quando eu levei um acidente de carro. Fiquei muito ferido, muito doente, ponteado. E ali o pastor não me desamparou. Ele continuou me ajudando, ele continuou a me tratar, a cuidar de mim. E, amados, resumindo o meu testemunho a uma parte, e ali eu comecei quando eu fiquei bom, eu disse a ele, pastor, eu não vou voltar para a igreja, porque eu sei que eu não consigo, eu não tive o encontro com Deus. Vivia no Evangelho, vivia a fé, mas a fé não estava em mim. Vivia no Evangelho, mas o Egito não saía de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E eu cheguei e disse ao pastor, eu não consigo me libertar. Eu não consigo deixar de ser gay. Eu nasci para ser gay. E ali o pastor olhou para mim e fez, meu filho, que Deus tenha misericórdia da sua vida. E foi desse tempo em diante que o inimigo fez de mim o que ele bem quis. Voltei para o candomblé, me envolvi num candomblé, ganhei silicone, não paguei nada. Obrigação de santo, não paguei nada, ganhei tudo de graça. E aí por diante começou o meu escândalo. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus, Ele é um Deus que Ele nem mente e nem falha. Deus é um Deus fiel, paciente, compassivo, amoroso e justo. E aí Deus, Ele permitiu eu passar por todos esses altos e baixos e altos. Louvado seja Deus. Mas chegou o dia do encontro de Deus. E ali, amigos, amados irmãos, eu vestido de saia, transformado em mulher, entre aspas, só que eu vim descobrir, eu comecei a me deprimir, eu comecei a me oprimir, eu comecei a me entristecer da vida, comecei a me escandalizar, comecei a ter inveja das homens, das bibas, das travestis que se arrumava melhor, que andava mais bonito. E ali eu comecei a perceber que ali não era meu lugar. Eu comecei a perceber que ali não era meu lugar. E aprove a Deus a me revelar essa verdade.
Então, irmãos, um dia eu fui fazer os meus exames normais de dia a dia, e ali eu fiz o CD4 e a carga viral. E Deus tinha me dado uma promessa. E daí por diante eu fui fazer os exames, e o exame carga viral deu indetectado, não apareceu no diagnóstico médico. E outra live eu vou mostrar a você e vou dizer a você o que é CD4, carga viral, essas coisas. E ali, irmãos, eu decidi fazer um culto de ação e graça. Travesti. Tinha um vizinho meu chamado Wildson. E eu conversei com o Wildson. E ele disse, por que você não fala com o pastor? E eu com vergonha, porque eu estava montado de mulher. E resumindo, passou-se uma semana antes de eu ir para falar com o pastor. Eu comecei em casa a cortar cabelo, e eu cortando o cabelo, e tinha um jovem que eu cortava o cabelo dele, ele me pagava direito, tudo certinho, mas ele me usava como mulher. E nesse dia, primeira vez na minha vida que eu tive nojo de fazer o ato sexual com um homem. Eu tinha prazer, eu me sentia bem. Só que nesse dia, eu comecei a ter nojo. Nojo, sabe o que é nojo? Nojo. E desse dia para cá eu comecei a analisar de cima a baixo e ver na verdade quem era eu. Porque Deus começou a me apresentar, começou a se apresentar para a minha vida. Deus começou a me mostrar que verdadeiramente eu não conseguia mudar, mas Ele na minha vida, Ele no centro, Ele agindo, operando Ele, quem impedirá? Eu vivi esse versículo. Agindo eu, quem impedirá? Hein? Aquele que Ele toma pela mão direita. Agindo Ele agiu, irmão. E eu fui para a igreja. Cheguei na igreja, lá atrás. Jesus falou tremendamente comigo. Eu com o cabelão, com a sandalinha rasteira, uma blusa emprestada do meu irmão, me converti. Eu não me converti. Jesus me trouxe de volta para casa. O evangelho, irmão, ele não é o evangelho de Deus, é um evangelho de verdade. Ele não é um evangelhozinho qualquer. O evangelho de Cristo Jesus é o evangelho de transformação. É preciso Deus se levantar do trono dele e marcar o encontro com o homem. Porque enquanto nós queremos viver da forma que nós achamos que esse é o evangelho, pode ter certeza. Você pode clamar, você pode orar, você pode adorar, você pode sentir até a presença do Espírito. Mas verdadeiramente Jesus diz: se eu estiver em vós e vós em mim, dareis muito fruto. E dali por diante, irmãos, começou a mudança na minha vida. A ficha não caía que Jesus entrou. Eu ainda queria praticar homossexualidade. Eu ainda queria ser
o que eu era. Eu não queria aceitar a transformação, então Jesus começou a afastar. Afastar. Fiz uma oração a Deus pedindo a Ele que tirasse o encanto de Pombagira de cima de mim. Tirasse o encanto de homens de cima de mim. E Deus fez, irmão. Sabe por que Ele fez? Porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho que transforma. O Evangelho de Cristo, o próprio Evangelho de Cristo abomina a prática da homossexualidade. Jesus ama eu e ama você como pecador. Mas nós somos, aleluia, atingidos pelas nossas desobediências. E não se engana, porque Deus é puro. Jesus é luz. Em Jesus não há treva. Não existe engano. Não existe eu sou homossexual, mas sou crente. Não existe eu sou, louvado seja Deus, gay, mas sou cristão. Não existe. Porque Jesus, ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Jesus, ele não veio para os desobedientes. Jesus veio salvar os limpos, os humildes, os pobres. Então não se iluda, porque o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho de Cristo, louvado seja Deus, a nova aliança de Cristo, ela não se mistura com pecado. Jesus não se mistura com práticas homossexualidade. Jesus não se mistura com, louvado seja Deus, com prática lesbianidade. Jesus não se junta com a mentira. Jesus não se junta com nada que se diz pecado. Ele é puro. E os adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não somos perfeitos. Estamos sujeitos ao pecado. Mas a graça, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É por isso que nós aprendemos a pecar menos. Porque temos um advogado fiel. Temos um advogado fiel. Então, amados, não se engane com palavras persuadidas. Não se engane. Porque Jesus, ele diz que os adoradores, quem quiser ir a ele, negue-se a si mesmo, toma a cruz, negue o desejo, negue a sua vontade, para que Jesus renasça em você, para que você seja próspero, para que você seja rico, para que você seja uma luz em meio às trevas. Porque jamais o Espírito Santo habitará em templo sujo. Jamais Jesus, ele terá intimidade com quem pratica a iniquidade. Ele nos chamou para ir morar com ele. E no céu não existe pecado. Então deixa a tua prática. Ora, pede, luta
contra tuas próprias vontades. Porque ele diz, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e deixar os seus pecados, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Se, ainda tem um se, meu povo. Porque para andar com Deus, tem que negar a sua vontade. Para andar com Deus, tem que dizer não à homossexualidade. Tem que ser pobre para ser rico. Tem que ser humilde para ele ser grande em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser dependente de Deus para que Jesus ele venha fazer mudança em tua vida. Louvado seja Deus. Mateus, louvado seja Deus. Capítulo 5. Louvado seja Deus. Capítulo 5 de Mateus. Está muito extenso o vídeo, mas foi o que eu senti de Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 5. Louvado seja Deus. 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 Capítulo 5. E o versículo. Louvado seja Deus. 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Humildes que ouvem e obedecem. Humildes que perdem a sua razão para que o outro tenha. Mesmo certo se faz errado. Então, irmão, foi o que aconteceu comigo. A ficha caiu porque Jesus se mostrou para mim. Fica com Deus e guarda essa reflexão em teu coração. E deixa Jesus mudar a tua história.